Vai, mulher, vai, tá gravando já, vai. Agora vamos pra cá. Hoje pra mim é um dia muito especial porque eu tô aqui pra homenagear uma pessoa que faz parte da minha vida, que me prestou, me ajudou, que sempre me incentivou. E como todo mundo sabe, principalmente as pessoas fora de casa, nossa casa, ela é o espelho da casa, ela é quem segura, ela é aquela pessoa que todo mundo sempre podemos contar com ela, até ela, namorada, ainda ela é uma dela. Mas eu vou dizer uma coisa, nós fazemos parte dessa família, os amigos que odeia, tem privilégio, porque ter amigo, ter filho, ter Meu. Maria Bethânia, pra mim, é um orgulho que eu não posso dizer, eu não posso falar em palavras, de um orgulho tão grande, mas Deus sabe o quanto é importante pra mim e pra toda a minha família, também pra família, né? Mas pra todas as pessoas que conhecem, que trabalhou com a Rabel, sabe? Deus me ilumina ele todos os dias. E se essa data de hoje, de 78 anos, e ela está fazendo hoje, ela fica tão multiplicada. Eu quero ainda tomar 30, 40. Mas eu vou dizer uma coisa. Deus abençoe ela. Ela, aqui na presença de Deus. Ela foi estressada, porque todo mundo sempre bateu ele, mas eu lembro, a você é uma pessoa que a gente sempre pode contar. A senhora é uma pessoa abençoada por Deus. Então, por isso eu digo assim, ó. Parabéns pra você, nessa querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. Muitos anos de felicidade. Vamos apagar a velhinha, vamos cantar até o outro dia. Parabéns, parabéns, é o seu aniversário. Parabéns, parabéns, é o seu aniversário. E encerrando minhas palavras, eu quero dizer mais uma vez à senhora que nada nesse mundo, qualquer coisa que eu fizer, ou que a senhora fizer por mim, eu jamais vou poder agradecer o que a senhora fez por mim. Nada vai tirar Jesus de mim. Quando o sofrimento acabou, quando tudo
alegria linda, né? Eu quero agradecer a Deus. A logo de fé pegou aí na minha orelha. Eu amo a disciplina. A disciplina que a gente aprende. Eu tinha saído para lá agora um animal e essa pessoa que eu estava escrevendo todos vocês, né? Já não entrei em pânico, comecei a chorar, né? Mas eu quero dizer para vocês, quem me conhece sabe, eu amo família. Família para mim é a base de tudo. O ser humano que não tem a Deus e não ama família, já está dizendo, está perdido no universo, não é isso? E por isso que é bom, cada um com suas diferenças, com seu jeitinho de ser, mas cada um com conteúdo lindo, paz e união. Isso aí, não tem lei para isso, para o amor e para a paz não tem lei. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função do depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. Que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Do coral, abençoa. Abençoa, Senhor, a minha também. Outra vez. Abençoa, Senhor, a família. Amém. Abençoa, Senhor, a sua também. Abençoa, Senhor, a nossa também. É o que eu digo para vocês. É algo maravilhoso. E a gente tem aprendido com esse casal, né? De que maneira, você veja, meu pai é diferente. Calado, tem jeito de ser. Mas ele expressa o amor no olhar. Ele disciplina sem abrir a boca. Ele ensina. Ele vai dizer. Ele visita também nos ensinou porque cada um escolhe o caminho que Deus escolheu. Mas o importante é que o filho do caminho está lá hoje. Outra vez eu perdi. Ele vai dizer, olha, eu te dei um bom pai, eu te dei uma boa avó, eu te dei também bons filhos. Você soube aproveitar eles? Você soube cultivar essa rosa? Eu digo a vocês, é tão lindo a maneira de Jesus se expressar para nós. Ele se expressa um sorriso, se expressa uma lágrima sincera, se expressa uma alegria de poder hoje compartilhar 68 anos de vida. Se não tivesse Jesus na vida, eu tenho certeza que era só lágrimas nessa tarde, era só tristeza. Mas como temos uma esperança, e essa esperança faz a gente ir além. Eu sempre digo, porque eu sou um sonhador, por mais que a realidade seja macabra, eu olho para o novo horizonte e falo, poxa, onde eu estou vendo a paz e a alegria. E se alguém tentar buscar, roubar os teus sonhos, não permita. Você é dono dos seus sonhos. Devido a ele. Ok? Agora falta a caçula falar. Caçula aí. A ponta de rama. E você pedagoga. Eu tenho tanto